Então vamos começar aqui tirando essa duvidazinha da 7, que é da Federal, não sei de onde que é, mas ela é assim, uma usina heliotérmica é muito parecida com uma usina termoelétrica. A diferença é que em vez de usar carvão ou gás como combustível, utiliza o calor do sol para gerar eletricidade. O processo heliotérmico tem início com a reflexão dos raios solares diretos, utilizando o sistema de espelhos chamados de coletores ou helióstatos. Esses espelhos acompanham a posição do Sol ao longo do dia e refletem os raios solares para um foco, onde se encontra um receptor. A principal característica dessa tecnologia é a presença de uma imensa torre no centro da usina. Então tá, é porque ele reflete a luz do Sol nessa torre e lá em cima da torre tem um sisteminha de aquecimento e tal. Suponha que as dimensões do espelho são muito menores que as dimensões da torre e o ângulo entre a superfície e o espelho seja de 30 graus. Determine qual horário a radiação solar, em qual a radiação solar atinge, né, o espelho. Determine em qual horário a radiação solar que atinge o espelho será refletida para a extremidade superior da torre. Então, olha só, do jeito que está aqui, né, formando o ângulo de 30 graus, a radiação não vai chegar lá no topo. Por quê? Porque ela desce aqui, bate no espelho e reflete, formando o mesmo ângulo que ela faz com a incidência. Assim, o espelho faz um ângulo de 30 graus com a superfície. Então, vamos aumentar isso aqui, quer ver? Ó, opa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. O máximo possível. Então, é assim. O ângulo que o espelho faz com a horizontal é de 30 graus. Aqui. Esse ângulozinho aqui. O raio de luz vem lá de cima, bate no espelho e reflete, formando o mesmo ângulo que ele faz com a normal em relação ao espelho. Essa reta normal, vamos desenhar ela aqui, ela faz um ângulo de 90 graus com o espelho. Desenhar ela assim. Ângulo de 90 graus com o espelho. Então, olha só, aqui é 30, né? Esse ângulo aqui também é 90. Vamos pegar aqui uma maneira mais fácil, porque se esse ângulo aqui é 30, 30 graus, esse aqui também vai ser 30, né? Mas vamos pensar aqui tudo, ó, 90, aqui tudo é 90, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui da maneira mais fácil? Já sei. Para demonstrar isso. Deixa eu ver se eu consigo. Tá meio ruim dele. Não, não vai funcionar. Ah, tá. Alguém me dá uma luz assim, porque eu sei que esse ângulo de cá é 30, mas eu quero mostrar para vocês por que ele é 30 também. Quem consegue me fazer? Deixa eu ver A aqui. semelhança de triângulo, não? É, pode ser, mas como que eu quero fazer essa semelhança? Mas como que vai ser? Porque aqui é 30, aqui é 90. O de baixo aqui ia ser 60. Aí Joga uma paralela com o raio que reflete. Que o raio que incide, na verdade. aqui assim? É. Não, mas aí não vai ajudar, não vai? Vai, eu acho. Joga aí pra você ver. Eu Vamos ver. consigo ver. Assim que você tá falando? Não, não. É paralelo com o raio que incide. Ah, tá, aqui assim, ó. Mas aí trazendo ele pra cá? Não, não, na verdade, joga perpendicular. Perpendicular fica mais fácil. Ah, bom. Aí sim. Opa. Assim, né?
Eu pensei mais atrás. Mas tudo bem. Acho que dá, eu acho. Ah, tá, mas aqui eu vou ter que aumentar bastante, pera aí. Vou aumentar esse desenhozinho aqui. E não dá para aumentar mais. Tá no máximo. Mas tá bom, vamos fazer aqui. Se eu fizer isso aqui, ó. Aí dá para ver os alternos internos aqui, ó. Esse ângulo aqui é 30, né? Então esse ângulo aqui, ó, ele também tem que ser, é o correspondente, na verdade. Esse de cá também vai ter que ser 30. Se esse ângulo aqui é 30 e isso tudo aqui tem 90, ó, porque eu desenhei uma perpendicular, né? Esse ângulo aqui tem 60. Né? Vocês lembram de ângulos correspondentes, né? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Aí o raio vai e vai fazer. Então, esse ângulo que ele forma com a superfície do espelho é de 60 graus. Já está demonstrado. Então, aí ele vai e reflete aqui, ó. Opa. Aí ele vai, nós vamos desenhar uma retinha aqui, que é a reta normal, traz ela para cá. Aí a gente já viu que esse ângulo aqui é 60 graus, então sobrou 30 para de cá. Então, dessa forma, ele não vai atingir lá em cima. Por quê? Porque para ele atingir lá em cima, aí eu vou ter que apagar isso aqui de novo. Eu ter colocado isso no pente. Para ele atingir lá em cima, ele vai ter que bater no espelho. Ele bate no espelho, ele teria que refletir aqui assim, ó, para ele chegar lá em cima. Então, esse ângulo que ele tem que fazer com o espelho aqui, ó, é de 45 graus. Porque eu tenho catetos iguais, né? Um triângulo retângulo de catetos iguais. Então, esses dois ângulos são de 45 graus. Desse jeito que ele bate aqui, ó, que ele está batendo aqui, ele não vai lá em cima. Por quê? Porque ele teria que fazer um ângulo de 45 graus com a superfície do espelho e não um ângulo de 60 graus igual a gente está. Então eu preciso que ele diminua em 15 graus a angulação que ele faz com o espelho. Entendeu, Gabriela? Do jeito que está aqui, ó, né, ele estaria fazendo um ângulo de 60 graus com o espelho e não 45, como eu preciso. Certo? Como é que funciona o Sol? Aqui, ó. O Sol ele nasce no leste, ele faz uma trajetória inteira e se põe no oeste. Então, nasce aqui do leste e se põe no oeste. Ele faz um percurso de 180 graus em 12 horas. Concorda? Então ele vai percorrer 15 graus a cada hora. Eu preciso que esse sol, que essa luz solar, ela esteja fazendo um ângulo não de 60. Eu preciso que ela esteja fazendo um ângulo de um pouquinho menos, 45 graus. Então eu preciso esperar mais uma hora, porque se ele anda, né, 15 graus por hora, quando ele andar mais uma hora, ele vai fazer um ângulo de 45 graus que eu preciso e não de 60. Entendeu? Isso eu tinha entendido, mas eu não tô entendendo. Ai, eu não sei explicar o que eu não tô entendendo, porque Diga. eu vou olhar, analisar a questão aqui depois de novo e Uhum, depois qualquer coisa eu te mando no WhatsApp, tá. tá? Porque isso que você fez eu já tinha chegado, mas eu não tô entendendo como é que. Ai, não sei explicar. Tá. Vou fazer a outra. Dois espelhos perpendiculares entre si estão posicionados em paredes verticais de um shopping. Mônica move-se entre eles na direção de Pedro, tá, que está sentado num banco, também entre os espelhos, como mostrado na figura. Pedro observa três imagens da Mônica através dos espelhos na região R1 e R2 e R3. O sentido de movimento de Mônica, observado por Pedro na região de R2, é representado pela seta. Então tá. Vamos desenhar as imagens aqui da Mônica e do Pedro. O Pedro está sentado no banco, né? Então vou colocar o banquinho do Pedro mais ou menos aqui. Na mesma distância, né? Que está o Pedro. Então se eu jogar essa coisinha para lá, ó, fingindo que aqui tem um espelho, né? O Pedro estaria mais ou menos aqui, ó.
pegar aqui com o meu dedômetro, mais ou menos aqui assim. Essa é a imagem do Pedro, ele está se vendo mais ou menos aqui. A Mônica está mais ou menos aqui em relação a esse espelho, ou seja, ela está mais ou menos aqui e aqui. Quando ela se move em direção ao Pedro, né, a imagem dela também vai se mover em direção à imagem do Pedro, em todos os espelhos. Aqui está o Pedro nesse espelho de cá, né? Então, quando o objeto Mônica se aproxima do objeto Pedro, a imagem da Mônica tem que se aproximar da imagem do Pedro. Ou seja, na região R2, qual que está representado, né, na região R2? R2 AC. é a C, essa aqui. Ó. Entendeu por quê? Entendi. Obrigada. Porque os espelhos estão aqui, né? Então ela tem que fazer o mesmo movimento que a imagem dela em direção ao Pedro. Certo? Tem mais algum aí, galera? Então vamos para a aula de hoje? Dando continuidade ao nosso material, ao nosso conteúdo, a gente vai ver os espelhos convexos e côncavos, os espelhos esféricos, certo? Então, primeira coisa, por que a gente chama eles de espelhos esféricos? Porque eles são gerados a partir de uma esfera. Como é que eu construo um espelho esférico? É lógico que uma vez eu falei isso na sala de aula, o menino achou que realmente as fábricas de espelho tinham grandes esferas lá para os caras fazerem o espelho. Mas não é isso não, né? A gente chama espelho esférico porque eles fazem parte de uma esfera, tá? Só que a gente não precisa de uma esfera dessa para fazer, né? Mas vamos ver como que a gente funciona, como é que funciona isso aqui. Uma esfera, para eu desenhar ela, imagina que você tem um compasso, né? Seus dedinhos assim. Para você desenhar a esfera, você não tem que pegar o compasso, fixar no ponto e girar a outra parte do compasso, certo? Esse pontinho aqui é o centro de curvatura da esfera, é o C. É onde a pontinha que você espeta o seu coleguinha fica, né? A distância do centro de curvatura até a esfera, em qualquer direção, sempre dá um raio de curvatura, né? Você pode fazer isso para qualquer lado. Como é que eu produzo um espelho, então? Eu venho aqui e corto, eu retiro uma parte da esfera, uma calota que a gente fala. Essa parte que eu retiro é chamada de calota esférica. Ela é responsável pela reflexão, ou na parte interna dela, né, quando você pega assim e aponta, por exemplo, para o Sol, a parte interna de uma superfície esférica, ou a parte externa de uma superfície esférica, que seria a parte de fora. Tá? Quando eu estou usando a parte interna da superfície reflectora, eu tenho algo assim. Ó. Isso aqui, ó. Né? Essa aqui é a parte externa do espelho. Eu vou usar a parte interna do espelho como superfície refletora. Então, a luz vai vir, né, aqui, ó, e vai bater lá dentro dessa superfície refletora. Ela vai lá dentro, bate aqui. Aqui, se a gente colocar pontilhado, né, ela vai vir batendo lá dentro aqui, ó. Quando você aponta um objeto para o Sol, né, os raios solares eles chegam paralelos a gente, porque o Sol é muito maior do que a Terra. Tem livro que fala porque é muito distante. Tem nada a ver com ser muito distante. É porque o Sol é imensamente maior que a Terra, né, então um objeto que é muito grande, você acha que ele é plano. É por isso que os raios solares vêm paralelos para a gente. Bateu na superfície interna,
eles vão refletir. Eles vão refletir de uma forma que eles vão se encontrar sempre na metade do raio. Tá vendo? Ó? Existe um ponto aqui que é a metade do raio de curvatura de um espelho, que é o ponto onde os raios paralelos se cruzam, quando eu uso a parte interna do espelho como superfície refletora. É o foco do espelho. Tá? Então o raio de luz vai lá dentro, bate na superfície interna do espelho, reflete e eles se focalizam, né? Eles se encontram nesse foco. E esse foco ele tem a metade do centro de curvatura. Então aqui, ó, se essa distância do centro de curvatura até aqui tem um valor x qualquer, o foco está sempre na metade. Esse lado aqui é igual a esse. Tá? O foco é metade do raio de curvatura ou centro de curvatura. Quando você usa a superfície interna do espelho como superfície refletora, você chama ele de espelho côncavo. Aí muito aluno confunde, tá? Côncavo com a outra parte que é a convexa. Mas aí eu falo, você vai lembrar da concha que você usa para comer. Concha é uma superfície côncava, tá? Então, olhando para a sua parte, a sua mão aqui, ó, de frente, é a parte côncava da sua mão. Se você olhar de costas, é a parte convexa da sua mão. E o espelho convexo nada mais é do que você inverter isso aqui. Se você pegar um espelho côncavo e girar ele vira um espelho convexo. Tá? Então, se eu pegar a parte de fora e utilizar como superfície refletora, essa parte de fora aqui, ó, eu vou ter um espelho convexo. Só que o comportamento óptico dele é completamente diferente. Se eu pegar esses raios de luz que chegam na superfície refletora do espelho convexo, eles não vão se cruzar, eles não vão se encontrar, não. Tá? Então, eles vão vir aqui. A hora que eles baterem na superfície refletora do espelho, eles vão se refletir de maneira que eles se afastam, eles se divergem. Então, o espelho côncavo ele converge o raio de luz e o espelho convexo diverge. Porém, se eu prolongar esses raios de luz assim, ó, se eu imaginar que eles continuam através do espelho, esse prolongamento deles vai se encontrar no mesmo ponto, que é o foco do espelho. Tá? Então, o que é um espelho côncavo? É quando eu pego a parte de dentro de uma esfera para usar como superfície refletora. Espelho convexo é a parte de fora. Certo? O que o espelho côncavo tem de diferente em relação ao espelho convexo? Como que eu identifico quem é quem? O primeiro passo, tá? O único que amplia é o espelho côncavo. Então, se houver ampliação de imagem, esse espelho é côncavo. Tá? É a maneira mais simples de você identificar. Se houver projeção de imagem, se você estiver usando esse espelho para projetar o raio de luz em uma imagem em algum lugar, né? Então, por exemplo, você aponta o espelho para o sol e projeta um pontinho de luz na parede. Tá? Aquilo ali é um espelho côncavo, está projetando uma imagem. Tá? Ele é o único que pode ampliar e o único que pode projetar a imagem. O que o convexo tem de diferente? Ele amplia o campo de visão. Essa é a diferença dele. Quando você olha para o espelho convexo, você vê mais coisas. É aquele espelho de porta de elevador, porta de ônibus, corredor de loja. Tá? É aquele espelho que você utiliza para ver mais coisas. Ônibus, elevador, loja. Em alguns
Em alguns retrovisores ele tem também esse espelho para aumentar o campo de visão. Onde que eu vejo espelho côncavo? Qualquer espelho de aumento é espelho côncavo. Então, por exemplo, aquele espelho do dentista, que ele usa para olhar se a gente está com cárie, alguma sujeira, é um espelho côncavo. Espelho que as pessoas usam para fazer sobrancelha, fazer maquiagem, tem espelhos em banheiro de hotel que amplia a imagem, todos eles são côncavos. Tá? Vamos ver aqui algumas imagens de espelhos côncavos e convexos. Quer ver? Ó? Olha só, isso aqui é um espelho côncavo. Todo mundo já viu um espelho desse aqui, né? Para fazer maquiagem, para fazer alguma coisa. Né? Ele é abaulado, né? Você está usando a parte interna, e se você olhar aqui, você vai ver o seu rosto ampliado. Quando você olha para um espelho convexo, você vê isso aqui. Ele aumenta o campo de visão, você vê mais coisas. Se esse espelho fosse plano, você não ia ver a rua toda igual está mostrando aqui. Porém, né, em contrapartida, para ele projetar mais coisa, para ele te mostrar mais coisas, esse espelho convexo ele vai diminuir as imagens. Tá? Então, uma característica do espelho côncavo, ele pode ampliar, não é que ele sempre amplia, não. Ele pode ampliar a imagem. E uma característica do espelho convexo, ele sempre diminui a imagem. Pelo fato dele aumentar o campo de visão, ele sempre vai diminuir a imagem. Então, vamos colocar isso aqui. Ó. Ele pode ampliar e, em contrapartida, esse carinha aqui, ele sempre diminui. Abud, Oi? quando que o espelho côncavo não amplia? Quando o objeto está muito longe dele. Ah, tá, entendi. Aqui também pode haver uma inversão de imagem. Você vai e fica de frente para o espelho côncavo e você observa a sua imagem de cabeça para baixo. O único que pode inverter a imagem é o espelho côncavo também. Tá? O convexo ele sempre vai diminuir e ele nunca vai inverter. Tá? Então não tem essa possibilidade não. São as maneiras mais fáceis da gente identificar cada espelho. O espelho côncavo, você pode desenhar ele de duas formas. O que a gente vai fazer para desenhar ele? Olha só. Você coloca uma linha reta. Essa linha reta é o seu eixo principal. É o seu ponto de referência. É o eixo X. E em cima dele você vai desenhar o seu espelho. Você pode desenhar esse espelho curvo, dessa forma, ou você pode desenhar esse espelho, se você tiver pouca habilidade manual igual eu tenho, uma alternativa que você tem para desenhar um espelho côncavo é isso aqui. Ó. Você faz ele reto, como se fosse um espelho... Espera aí, gente. Isso. O Windows é novo, apertei Shift 5 vezes, ele deu uma mensagem aqui. Você vai desenhar ele reto, depois você faz as abinhas para dentro aqui, ó. Aí você vai falar, ó, esse espelho aqui é côncavo, tá vendo? E como que eu sei que eu vou usar a parte de dentro dele, essa parte como superfície refletora? Eu coloco risquinhos voltados para fora, significa que eu vou usar a parte de dentro. Tá? Todo espelho côncavo tem 3 pontos, lugares geométricos que a gente vai precisar evidenciar para desenhar as nossas coisas. O ponto onde o eixo principal corta o espelho é chamado de vértice. É a partir do vértice que a gente mede as distâncias e as alturas, né? Tipo assim, o vértice é o nosso 0, 0. Tá? O 0 para x e o 0 para y. É o vértice, é a origem dos espaços. O centro de curvatura, que é aquele centro de curvatura
da esfera que gerou o espelho. Esse centro de curvatura está a uma distância r do espelho. Certo? Então, o vértice é o Vzinho. O C é o centro, ou até pode vir também raio de curvatura. E na metade do centro de curvatura, a gente desenha o foco. Pode vir escrito distância focal, foco e tal. Para você saber qual que é a distância focal do espelho, basta se lembrar que o foco é o centro de curvatura dividido por 2. Então, se falar assim, um espelho tem raio de curvatura 20 centímetros, então o foco dele está a 10 centímetros. Esses 3 pontos são importantíssimos para a gente representar o espelho, tanto côncavo quanto convexo. Côncavo, então, dessa forma. O convexo, ele muda só o lado que a gente vai usar, né? Quando a gente trabalha com espelho convexo, a gente usa o lado oposto. E a gente vai desenhar ele daquelas duas formas. Desenha o eixo principal. Um você vai fazer curvo, né? Eu não costumo usar esse muito curvo, não. Só quando eu tenho, estou no computador, alguma coisa assim, que dá para fazer uma bolinha, tá? Eu costumo usar esse aqui, ó, mesmo. Porque aí você vai, faz uma linha reta, usa a régua para fazer uma linha reta e bota as abinhas voltadas para cá. Quando você coloca os risquinhos, você está falando que você não vai usar essa parte esquerda aqui. Se os risquinhos estivessem voltados para a direita, eu não ia usar a parte da direita. E ele tem as mesmas coisas que o espelho côncavo. Ele tem o vértice, ele tem o centro de curvatura. Porém, a luz vai vir do lado oposto do espelho, né? E ele tem o foco. Eu só inverti o espelho côncavo e ele vira um convexo. Mas aqui, ó, de onde que a luz vai vir? A luz vai vir de cá, né? Vai bater no espelho e vai, se ela vier paralela, a gente já viu que ela se direciona para o foco. A gente vai ver esses raios todos, mas ela vem, bate na superfície interna do espelho e vai em direção ao foco. Se for o espelho convexo, a luz vem assim, ó, bate no espelho e vai lá para cima. De maneira que se eu prolongar ela vem de cá, bate na superfície do espelho e vai lá para cima. Se eu prolongar o raio refletido, ele vai passar em cima do foco, tá? Então, o raio paralelo, né, o melhor para a gente trabalhar, ele bate no espelho e ele procura o foco de alguma forma. Ou o prolongamento dele vai para o foco, ou ele mesmo vai para o foco, tá? Então, aqui tem o espelho côncavo e o espelho convexo. Uma coisa, como o vértice é a nossa origem, estão lembrados? Ó, o vértice é o 0, 0, é a nossa origem. 0 para x e 0 para y. A convenção que a gente tem no plano cartesiano não é assim, que para a direita do eixo x é positivo e para a esquerda do eixo x é negativo? Não é essa a nossa convenção? Então, quando eu falar de espelho convexo, o foco ele adquire valor negativo. Ó. Centro de curvatura também. Por quê? Porque eles estão à esquerda do vértice. Eles estão atrás do espelho. Tá? Então, toda vez que o espelho for convexo, a gente tem que colocar a distância focal negativa. Não esqueça disso, porque senão buga tudo, viu? Alguma dúvida até aqui, gente? Para a gente trabalhar com os raios gerais? Não, Não? De boa? de boa.
Deixa eu mexer aqui. Só para vocês verem aí o meu espelhinho côncavo. Então, a gente vai fazer aqui os raios gerais nesse espelho côncavo. Olha só, primeiro vamos colocar aqui quem é quem, né? Ali a gente tem o centro de curvatura, dá para você imaginar, né? Olha só, a esfera completa. A esfera completa, ela viria aqui, ó, mais ou menos. Então, aqui é o centro da esfera, certo? Então, esse é o centro de curvatura do espelho. Mais ou menos na metade do centro de curvatura a gente tem o foco. Mais ou menos não, exatamente na metade do centro de curvatura. E eu que estou fazendo aqui sem régua, sem nada. Então, eu já falei para vocês, régua é o melhor amigo do estudante de ótica. Beleza? E para trabalhar com os raios gerais, é decoreba mesmo. Tá? Assim, vou demonstrar para vocês geometricamente, uma vez só, por que o raio que vem paralelo, ele vai para o foco. Tá? Vou pegar aqui outra cor. Então, assim, ó, esse raio de luz está vindo exatamente paralelo ao eixo principal. Para eu medir, né, o ângulo de incidência e tal, eu tenho que criar uma reta normal. As mesmas leis da ótica, elas funcionam, tá, para qualquer reflexão que vocês quiserem. Quando eu faço uma reta, para ela ser perpendicular à superfície esférica, ela tem que obrigatoriamente passar pelo centro de curvatura. Então, a reta normal aqui, a um espelho esférico, ela sempre vai passar pelo centro de curvatura. Toda vez que eu fizer isso aqui e medir o ângulo de incidência e tal, o raio de luz ele vai refletir com o mesmo ângulo exatamente em cima do foco. Olha que bacana. Então, é por isso que o raio de luz que bate no espelho, tá? Que vem paralelo e bate no espelho, ele sempre vai refletir em cima do foco. Tá? Então, esse é o primeiro. Tá? Raio paralelo, ele vai em direção ao foco. Beleza? Lembra que eu estou tirando print de tudo, depois vocês passam para o caderno. Outro raio de luz. Se o raio que vai em paralelo, ele vai em direção ao foco, ó, eu vou fazer aqui de novo. Ó. Vamos pegar um raio de luz que sai daqui, paralelo, e vai em direção ao foco. Não existe o princípio da reversibilidade de caminhos, que a gente viu lá na primeira aula de ótica? Então, se eu tiver um raio de luz que passa pelo foco, obrigatoriamente, ele tem que ser refletido paralelo. Então, se o raio vem pelo foco, ele vai ser refletido paralelo. Eu vou passar todos para vocês, tá? Mas a gente vai usar só dois para construir as nossas imagens. Então, ó, paralelo no foco, foco paralelo. Se ele passa pelo foco antes de bater no espelho, ele vai ser refletido paralelo. Outro raio de luz. Esse ponto aqui é o nosso vértice, né? Ó, vértice. Todo raio de luz que incide sobre o vértice, ele vai ser refletido formando o mesmo ângulo. É por quê? Porque o eixo principal faz um ângulo de 90 graus com o espelho. Então, esse ângulo é o ângulo de incidência, ele sempre vai fazer um ângulo de reflexão igualzinho ali com o meu espelho. Então, se o raio vier no vértice,
você lembra de mesmo ângulo. Ok? Mesmo ângulo. Paralelo no foco, foco paralelo, raio do vértice. Eu gosto do primeiro, que é do paralelo no foco, e do raio do vértice. Por quê? Esse raio aqui ele funciona igual em todos os espelhos. Último raio. Aqui está o nosso centro de curvatura. Toda vez que um raio de luz passar pelo centro de curvatura antes de bater no espelho, ele vai bater no espelho e voltar em cima dele mesmo. Por quê? Porque ele vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Então, o ângulo de incidência dele é zero. Ele bate e volta. Tá? Então, se ele vem no centro de curvatura, ele volta nele mesmo. Volta nele mesmo. Então, ele bate no espelho e volta em cima dele mesmo. Esses são os raios que a gente precisa saber para o espelho côncavo. Ok? Agora vamos lá para o espelho convexo. Ó. Ali está o nosso centro de curvatura, que é negativo, né? Aqui é o nosso espelho convexo, ó, a gente vai usar a parte de fora. Aqui está o vértice, aqui está o foco, né? Bom, esses são os raios gerais para o espelho convexo agora, ó. Veio paralelo, a gente já viu que ele vai ser refletido, vou colocar mais embaixo para caber. Ele vai ser refletido de maneira que o prolongamento passa pelo foco, desculpa. Ele vai vir tipo assim, ó. Só que eu não posso fazer isso, porque eu estaria falando que o raio de luz bateu e entrou dentro do espelho. Obrigatoriamente, a gente tem que fazer o prolongamento pontilhado. Tem muito aluno que perde pontinho em prova de ótica comigo, porque ele faz o prolongamento cheio, com linha cheia, e não pode. Linha cheia é raio de luz. Linha pontilhada é prolongamento de raio de luz. Então, o raio veio assim, bateu no espelho e refletiu. Então, no espelho convexo, se ele vem paralelo, o prolongamento vai no foco. Ok? Primeiro raio de luz. Por que eu gosto? Se vocês não estiverem entendendo, galera, vocês podem perguntar. Tá? Eu tô indo mais rápido porque isso aqui acho que vocês já viram mais de uma vez, né? Essa decorebazinha, mas é bom revisar. E a gente vai usar elas para desenhar a imagem aqui, daqui a pouquinho. Então aqui, ó, vértice está aqui. Né? Se o raio de luz vier batendo no vértice, funciona exatamente igual ao espelho côncavo. Você mede o ângulo e o raio refletido vai ser refletido com o mesmo ângulo de antes, com que ele chegou. Tá? Então é igual. Esse é o raio melhor de usar, porque ele funciona igual nos dois espelhos. Então aqui também, no espelho convexo, se vai no vértice, lembra de mesmo ângulo. Ó. Ok? Mais um. Centro de curvatura, foco, vértice. Mais um raio. Princípio da reversibilidade de caminhos também. Se eu tenho um raio de luz que viria pelo foco, ó, ele está vindo lá de cima. Se ele pudesse, ele ia vir cá e passar no foco. Mas ele não pode, porque o espelho reflete. Então, ele vai ser refletido
paralela ao eixo principal. É o contrário do outro, né? Princípio da reversibilidade de caminho. Se ele vem paralelo e o prolongamento dele passa no foco, se ele vier pelo foco, tentando passar pelo foco, o prolongamento dele, o raio refletido vai ser paralelo. Então, se ele tentasse passar pelo foco, ele vai ser paralelo. Ah, mas e o raio de luz? Beleza. Existe outro raio de luz também, que é o raio do centro de curvatura, que eu não uso muito porque só vai funcionar quando o objeto estiver muito longe, assim, no espelho côncavo. No convexo funciona, né? Porque o objeto nunca vai estar lá dentro do espelho. Então aqui, ó, está o centro de curvatura aqui. É a mesma coisa do outro. Se esse raio de luz tentasse passar pelo centro de curvatura, vamos supor que ele vem tentando passar pelo centro de curvatura aqui. Opa. Ele vai incidir, bater no espelho e voltar em cima dele mesmo, porque ele faz um ângulo de 90 graus com o espelho. Então, esses são todos os raios gerais dos espelhos côncavos e convexos. Beleza? Alguma dúvida aí? Vamos montar a imagem? Vamos sofrer um pouquinho? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uma obtenção geométrica de imagens. A gente vai utilizar os raios geométricos para caçar, para achar uma imagem nesse espelho aqui. A gente vai começar com o convexo. Por quê? Porque o convexo só tem um tipo de imagem. Ele sempre vai fazer uma imagem com uma classificação só. Aqui está o centro de curvatura, mais ou menos aqui está o foco, aqui está o vértice. Qualquer coisa que você colocar aqui, de fora de um espelho convexo, vai projetar o mesmo tipo de imagem lá dentro. E sempre na mesma posição e vai ter a mesma classificação. Então, vamos supor que uma pessoa fica aqui de frente para esse espelho. Para você desenhar a imagem dessa pessoa certinha, você teria que pegar vários pontos e obter a imagem desses vários pontos aí. Fica difícil, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai desenhar esses objetos assim. A gente vai desenhar objetos mais fáceis de representar. Finge que a pessoa é essa seta aqui. Os objetos que a gente vai colocar em frente ao espelho são sempre objetos unidimensionais, né, para ficar mais fácil, a não ser as provas mais difíceis. E a gente geralmente coloca ele em cima do eixo principal, para facilitar. Porque se um raio de luz sair dessa ponte, da extremidade inferior do objeto e bater no vértice, ele vai estar batendo em cima do raio de curvatura aqui do espelho. Ele vai bater e voltar em cima dele mesmo. Então, se eu coloco o objeto em cima do eixo principal, eu estou garantindo que o raio refletido vai voltar aqui nesse mesmo lugar. É por isso, tá? A gente acaba tendo que descobrir só onde que está a posição da pontinha dessa seta. Aí a gente vai usar quantos raios de luz você quiser, tá? Mas com 2 já dá. Raio vai sair da pontinha da seta. Então, raio paralelo reflete de maneira que passa o prolongamento dele pelo foco. Então, vem cá. O prolongamento dele passa pelo foco. Finge que passou. Tá? Pode usar o raio do vértice. Raio que bate no vértice reflete formando o mesmo ângulo. Mais ou menos aqui. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Eu vou prolongar o raio refletido. Sempre eu prolongo o raio refletido. Ó, no cruzamento de dois raios
ou no cruzamento de dois prolongamentos de raios, quando for raio em si, refletido, eu vou ter imagem chamada real. Se eu usei pelo menos um prolongamento, a imagem vai ser virtual. Então, olha só, quando a imagem é real, ela é formada por dois raios refletidos. Se a imagem for virtual, ela é formada por pelo menos um prolongamento de raio refletido. Ah, se tiver dois, dois é pelo menos um. Isso vale tanto para espelho quanto para lente, tá? Essa classificação. Então, eu vou obter aqui uma imagem virtual. A natureza dessa imagem, ela pode ser real ou virtual, mas nesse caso é uma natureza virtual. Tá? O tamanho dela, como que eu vou saber? Aquele pontinho onde os raios de luz se cruzaram é a imagem desse pontinho de cá, de onde eles saíram. Eles saíram daquele ponto, da extremidade superior do objeto, e se cruzaram aqui. Então, nesse ponto, eu tenho a imagem desse ponto. Aqui é o meu objeto, aqui eu tenho a imagem. Se o objeto começou do eixo principal e vai até de onde os raios de luz saíram, a imagem dele sempre vai começar do eixo principal em direção aonde os raios de luz se encontraram. Então, a imagem está aqui, ó. Ela é menor do que o objeto. Vamos falar que ela é reduzida, para ficar mais fácil escrever. Tá? Natureza virtual, tamanho reduzida, orientação. A orientação ela pode ser ou direta, igual essa aí é, ou invertida. Por que ela é direta? Porque o objeto está apontando para cima e a imagem também está para cima. Se o objeto estivesse para baixo, essa imagem também estaria para baixo, porque ela é direta. Invertida é uma imagem que fica ao contrário do que você colocou o objeto. Tá? Então, ela é direta. E no espelho convexo, ela sempre vai estar localizada entre o foco e o vértice. A imagem vai aparecer somente aqui, ó, nessa região. Só pode aparecer aqui, entre o foco e o vértice. Nunca em outro lugar. Beleza? Então, o espelho convexo, ele sempre vai projetar imagens virtuais, reduzidas e diretas. Sempre. Sem segredo. Ok? Alguma dúvida nessa? Não? Vocês já estão careca de saber isso, né? Aposto. É a matéria que vocês mais amam, não é? Então vamos lá para o côncavo. O côncavo, galera. Ah, pera aí que tô vendo aqui uma pergunta. Vai ter uma perguntinha. Ah, tá. O Henrique falando que essa parte tá craque, mas é sempre bom revisar. Concordo, Henrique. Então agora a gente vai usar a parte de dentro do espelho. Então estou anulando a parte de fora aqui, né? Então no côncavo, a gente vai ter o centro de curvatura aqui. Opa.
o foco aqui na metade e o vértice. Para o espelho côncavo, a gente tem 5 possibilidades de imagens. Essas possibilidades de imagem, elas vão depender da posição que você colocar o objeto. Vou mostrar aqui para vocês, tipo uma manha, para vocês saberem mais ou menos onde vai estar a imagem. Você vai traçar uma linha reta assim, ó, paralela ao eixo principal. Espera aí que eu vou trocar isso aqui de lado aqui para dar, vai precisar desse lado aqui. Vou fazer ela mais próxima aqui. Acho que cabe aqui, vamos lá. Ó, vou fazer essa linhazinha aqui e a gente vai saber o que vai acontecer. Vou desenhar de cores diferentes, tá? A primeira seta que eu vou desenhar é sempre o objeto. Então aqui, ó, se o objeto estiver para trás do centro de curvatura, a imagem vai aparecer aqui, ó, entre o foco e o centro de curvatura. Aí eu vou aproximando esse objeto, a imagem vai afastando do espelho. Tá? Então, à medida que esse objeto aproxima, a imagem afasta. Se esse objeto chega aqui, ó, em cima do centro de curvatura, a imagem também vai ser em cima do centro de curvatura. Então, esse aqui, ó, esse é o tipo 1, esse é o tipo 2. Tá? Se eu colocar o objeto aqui, ó, cadê a setinha? Agora é o meu objeto que está aqui, ó, roxinho. A imagem dele vai aparecer aqui. Tá vendo? Então, esse é o tipo 3 de imagem. O tipo 4, ele aparece ali, ó. Já usei verde, espera aí. Vou pegar esse azul aqui. Se eu colocar o objeto em cima do foco, não tem imagem. E se eu colocar o objeto para frente do foco, ali, ó, por exemplo, a imagem ela vai aparecer no prolongamento do raio de luz. Então, assim, ó. Espera aí. Eu vou prolongar esse raio de luz aqui. E essa imagem vai aparecer lá atrás. Do espelho. Não sei se está da mesma cor. Acho que tá. Então aqui é o tipo... Opa. Aquele ali é o tipo 4 de imagem, né? Vou colocar... Opa. Tipo 4. Tipo 3, tá? E ali é o tipo 5. Então, o tipo 1, onde que está a imagem dele? Aqui, verdinho. Tipo 2, a imagem aqui. Tipo 3, a imagem aqui. E o tipo 4 aqui em cima. Então, são 5 tipos de imagem, dependendo da posição que você colocar o objeto. Entenderam? Vou dar três exemplos para vocês, tá? Vou dar esse primeiro aqui, a gente vai construir. O do foco, porque os outros vocês vão construir depois no caderno. Se tiver dúvida, a gente faz.
e esse aqui, que são os mais importantes. Vamos fazer primeiro esse aqui, ó. Por que, né, que essa imagem ela aparece aqui? Por que que ela aparece ali? Porque se eu pegar esse raio de luz, igual tá aqui, ó, paralelo no foco, e pegar um outro raio que eu gosto, por exemplo. Opa, raio do vértice. Vai incidir lá no vértice, ó. Para formar o mesmo ângulo, o meu espelho tá meio, o meu foco, a posição do meu foco tá meio torta. Mas para formar o mesmo ângulo, ele teria que se encontrar. É porque também eu coloquei essa breguete aqui, ó, na posição errada, né? Coloquei aleatoriamente. Ele vai estar ali, ó, mais próximo. Aí, ó. Mas ele vai estar naquela região, né? Encontrou aqui, setinha verdinha, pequenininha aqui, ó. Não vai dar nem para fazer com esse aqui, eu vou ter que fazer na mão. Isso aqui é bom para mostrar, galera, o quê? Quanto mais distante esse objeto tiver do espelho, mais próximo do foco essa imagem vai estar. Então, quando eu coloco, por exemplo, o espelho côncavo voltado para o Sol, aquele pontinho de luz que gera ali é uma imagem do Sol. Só que é uma imagem pequenininha, porque está muito próximo do foco. Se eu pegar esse objeto e trazer ele mais para perto, quer ver? Ó, só um experimento aqui para ficar melhor de visualizar o tamanho desse objeto. Eu vou colocar ele mais próximo ali. Ó. Aquele raio que antes estava formando um ângulo pequenininho, agora ele vai formar um ângulo grandão. Então, à medida que eu aproximo o objeto, mais ou menos aqui, a imagem vai aumentando. À medida que eu afasto, a imagem vai diminuindo. Agora a imagem está aqui. Ela aumentou bastante, né? Consideravelmente. Tá? É uma imagem real. Por quê? Porque eu não usei nenhum prolongamento de raio para obter. É uma imagem invertida, porque o objeto está apontado para cima e essa imagem está apontada para baixo. E é uma imagem reduzida. Basta você olhar aí no nosso desenho que o tamanho da imagem, esse é meu objeto, lembra sempre de onde partem os raios de luz, né? Então, o objeto está maior do que a imagem. Aquela ali é a minha imagem obtida. Tá bom? Tranquilo? Entenderam o que eu fiz ali? Ó, ângulos iguais e tal. Só utilizei os mesmos raios que a gente já está acostumado. Beleza? Olha só, o tanto que esse raio de luz aqui é bom. Eu posso deixar ele aqui para sempre, ó, que sempre vai funcionar. Vamos aproximar esse objeto. Vamos colocar esse objeto aqui, ó, em cima do foco. Eu falei que não tem imagem, né? Quando está em cima do foco. Por quê? Se eu pegar um raio de luz que bate no vértice e fizer a reflexão dele, finge que esse espelho aqui não tá aqui não, tá? Eu deveria ter desenhado ele menor um pouco. Vocês vão ver que esse raio de luz, esses raios de luz aqui, eles saem meio divergentes. Finge que não tem essa parte do espelho aqui. Eles divergem, os raios refletidos divergem, então eu não vou conseguir manter, não vou ter uma imagem real, invertida ou reduzida. Eu não consigo obter essa imagem. Na verdade, está mal desenhado, né? Não é que eles divergem, é que está em cima do foco, né? Exatamente em cima do foco, eles saem paralelos. Deixa eu ver, colocar aqui. Agora vai ficar bonitinho. O fato deles estarem paralelos faz com que eu não consiga cruzar eles nem fora do espelho, nem dentro do espelho aqui, ó. Opa, difícil de desenhar.
Posso prolongar. Esses dois raios aqui, eles são paralelos. E o fato deles serem paralelos faz com que eu gere uma imagem chamada imagem imprópria. Não tem tamanho, não tem natureza, não tem orientação. É uma imagem que a gente fala que ela é formada no infinito. Tá? Então, o que acontece? Quando o objeto está em cima do foco, borra tudo no espelho, você não consegue identificar. Se for uma palavra, você não vai conseguir ler. Se for uma pessoa, você não vai conseguir identificar se ela está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Borra tudo. Tá? Agora, se eu aproximar esse objeto aí mais do espelho, se eu colocar esse objeto aqui, ó, esse aqui é o foco, né? Esse aqui é o centro de curvatura e esse aqui é o vértice. Se eu colocar o objeto aqui, colocar ele pequenininho, entre o foco e o centro de curvatura, esse tipo de imagem aqui é muito importante, tá? Porque é dessa forma que um espelho consegue aumentar um objeto. É dessa forma que funciona um espelho de aumento. Para que você consiga aumentar a imagem de alguma coisa, você tem que estar posicionado entre o foco e o próprio espelho. Dessa forma, o raio de luz que vem paralelo vai bater ali, e se ele pudesse, ele passaria pelo foco, né? Se o objeto não bloquear esse raio de luz, ele até passa pelo foco. Vou desenhar de outra cor para não embolar muito o desenho. O raio de luz que vem no vértice, aqui, ó, ele vai ser bem, agora dá para ver, ó, que ele é bem divergente, não é nem paralelo não. Tá vendo, ó? Bate no vértice, formando o mesmo ângulo com o espelho e reflete divergente, eles se divergem. Se eu prolongar esses dois raios, agora eu consigo fazer com que eles se encontrem. Ó, encontrou aqui. Então, a imagem formada por esse objeto, nessa posição, ela está aqui, ó, atrás do espelho. Quem tinha perguntado se foi a Milena, eu acho. Né? Aqui ele consegue ampliar a imagem. É uma imagem real? Não é, porque eu usei dois prolongamentos de raio de luz para obter. É uma imagem virtual. É uma imagem invertida? Não, ela é imagem direta. O objeto está para cima, a imagem também está para cima. É uma imagem ampliada? É sim, ampliada. Certo? Então, esse é o único caso em que os espelhos podem aumentar uma imagem, aumentar um objeto, né? Aumentar o tamanho do objeto. É o único caso. Hã? Casa Fala de novo que picou sua conversa. Não sei se é a minha conexão ou a sua. é uma lua. Não, lupa é... Você falou lupa, porque picou também. Aham, Não, lupa é lente. tá. A luz passa através da lupa. A gente está falando de espelhos. O espelhinho do dentista, por exemplo, é um espelho côncavo. Entendi. Beleza? Então, a gente tem essas imagens, essas obtenções de imagens aí. Quer ver, ó? Deixa eu achar aqui, que eu formatei, eu tinha salvo, mas eu acho que dá para achar fácil aqui, quer ver? É um simuladorzinho. Aqui, achei. Olha que bacana isso aqui. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Esse é meu objeto, né? E essa é a minha imagem. A canetinha não tá dando para mexer. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vou aumentar o objeto. Tá vendo? A imagem aumenta. Aqui é o centro de curvatura, aqui é o foco do espelho. Ó, quando o objeto
Está mais longe do centro de curvatura, está além do centro de curvatura. Olha os raios gerais aqui. Raio que vem paralelo, bate no espelho e vem no foco. Raio que passa pelo foco, reflete paralelo. Certo? Então, paralelo no foco, foco paralelo. Raio que vem em cima do centro de curvatura, reflete em cima dele mesmo. Ó, atrás do centro de curvatura, eu vou obter sempre uma imagem menor do que o objeto. Ó. À medida que eu afasto, a imagem vai ficando menor. À medida que eu aproximo, a imagem vai ficando maior. Olha que bacana. É uma semelhança de triângulos. Isso aqui é óptica geométrica que chama mesmo, né? Tá vendo? À medida que eu vou passando o centro de curvatura, a imagem vai ficando cada vez maior. Olha em cima do foco. Raios paralelos. Não tem formação de imagem. Olha só. DO. DO é a distância do objeto. 4. HO. 4. DI. Não sei. Qual que é a distância da imagem? Não sei. Não tem imagem. Raios paralelos. A imagem ela é imprópria. Se eu passar do foco, ó, começa a aparecer uma imagem virtual. Olha lá, ó, que bacana. Tá vendo? Essa imagem virtual ela é maior à medida que eu vou aproximando do foco. Só que se eu pisar em cima do foco, ferrou tudo. Então, são 5 tipos de imagem no espelho côncavo. Quando o objeto está atrás do centro de curvatura, a imagem ela é real, invertida e menor do que o objeto. Quando o objeto vai aproximando do centro de curvatura, essa imagem vai aumentando. Se estiver em cima do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Entre o centro de curvatura e o foco, ela vai aumentando. Olha lá, ó. Vou colocar menorzinho um pouquinho aqui o objeto. O objeto aqui, tá? Raio paralelo vai no foco, raio do foco sai paralelo. Formei a imagem aqui, real, invertida, maior do que o Você objeto. pode ver isso? Oi? Pode escrever isso, quando é longe, de curvatura, como que ela fica? Nossa, eu acho que a minha conexão tá horrível. Eu não tô escutando nada de vocês. Tá picando a conversa de vocês. Fala de novo. Eu vou Você quer que eu escrevo essas condições? Ah, tá, beleza, Lívia. Então vamos lá, aqui, ó. Vamos escrever em código, porque é bom que você vai aprendendo os códigos também, ó. Esse é o primeiro caso do espelho côncavo. Ele acontece quando? Quando o objeto, a distância do objeto é maior que o centro de curvatura. Olha só, a distância do objeto é do objeto até o espelho. Ela é maior do que o centro de curvatura. Que tipo de imagem eu obtive? Real, invertida. Aqui está o centro de curvatura, né? Ó. Então, o objeto está atrás do centro de curvatura. Aqui está meu foco. Ela é invertida e reduzida. Esse é o primeiro caso do espelho côncavo. Imagem salva. Beleza? Então, no primeiro caso do espelho côncavo, distância do objeto maior que o centro de curvatura, a imagem vai estar aqui. Vamos lá agora. Segundo caso. Vou pegar meu objeto e trazer ele para perto aqui, ó. Em cima do centro de curvatura. Nota de novo, ó, à medida que você vai aproximando, o objeto, a imagem vai aumentando de tamanho. Em cima do centro de curvatura é o nosso segundo caso. Então, agora, a distância do objeto é igual à distância do centro de curvatura. Está exatamente em cima do centro de curvatura e o foco está ali. Que tipo de imagem a gente tem? Real, invertida e do mesmo tamanho.
Aqui está meu objeto, aqui está a minha imagem. Setinha do objeto, setinha da imagem. Segundo caso. Terceiro caso. Ó, vou andando com o objeto, a imagem vai aumentando. No terceiro caso, qualquer região que ele tiver, tá? Não precisa ser exatamente aqui onde eu coloquei, não. Mas em qualquer região que ele tiver entre o centro de curvatura e o foco, eu vou ter a mesma classificação. É o nosso terceiro caso do espelho côncavo, que é quando a distância do objeto ela é menor do que a distância do centro de curvatura. O centro de curvatura está aqui, o foco está aqui. Então, o objeto está mais próximo do espelho que o próprio centro de curvatura. Porém, ela é maior que a distância focal. Então, ele está entre o foco e o centro de curvatura. Que tipo de imagem obtém? Real, invertida e ampliada. Ela vai estar localizada sempre para trás do centro de curvatura, ampliada. Terceiro caso do espelho côncavo. Quarto caso vai acontecer quando o objeto estiver caminhando e estiver exatamente em cima do foco. Quarto caso, a distância do objeto é igual à distância focal. O que acontece? Não tem imagem. Né? É uma imagem imprópria. Por quê? Porque não tem como eu cruzar os raios. Então, eu não sei qual que é a distância da imagem, eu não sei qual que é a altura da imagem, os raios são paralelos, eu não tenho nenhuma classificação da imagem. O último caso, que é o quinto caso, é quando o objeto passa do foco. E aí eu começo a obter, olha só aqui que bacana, o quinto caso, que é o caso do espelho de ampliação. É quando, olha só, aqui está o foco, aqui está o vértice do espelho. O objeto está entre o foco e o vértice. Então, a distância do objeto é menor que a distância focal, está mais próximo do espelho que a distância focal, e maior do que a distância do vértice. O que eu obtenho? Eu obtenho uma imagem virtual. Por quê? Porque eu utilizei cruzamento de raios. Ela é uma imagem direta e é uma imagem ampliada. Quinto caso do espelho côncavo. Ok? Estou salvando tudo para vocês. Agora, vamos tentar mudar o objeto de lugar. Quer ver? Ó? Ver se eu lembro como é que funciona. Se eu mudar o objeto de lugar, esse espelho passa a ser um espelho convexo. Olha só que bacana. E independentemente da posição do meu objeto, ó, independentemente de onde ele esteja, a imagem sempre vai se formar onde? Entre o foco e o vértice do espelho. No espelho convexo, eu sempre tenho uma imagem. Então, aqui a gente vai chamar de caso único. O espelho convexo só forma um tipo de imagem. É uma imagem virtual, direta e reduzida. Onde que ela vai estar localizada? Sempre entre o foco e o vértice do espelho. 5 casos para o espelho côncavo, 1 caso para o espelho convexo. Ok? Nós vamos utilizar isso aqui para aprender as equações. Tá? Esse simuladorzinho aqui é muito bom. Esse site aqui, galera, depois vocês entram. É ophysics.com. Tem um tanto de simulador, viu? Muito simulador bacana. O que são as equações de Gauss? Elas fazem essa relação aqui, ó, DO é a distância do objeto, HO, DI é a distância da imagem, HI e tal. Como é que funciona isso aqui? Ó? São duas equações muito simples.
1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Essa é a primeira equação. É assim que esse simulador calcula essas coisas aqui para a gente. E a gente pode até conferir ali daqui a pouquinho. E a outra equação mudar isso aqui. A outra equação ela é essa aqui, tá? Que é o fator de ampliação. Você pode fazer dividindo o DI pelo DO ou dividindo o HI por HO. Tanto faz, tá? Aí você vai obter o fator de ampliação aqui, tá? Essa distância focal, esse espelho tem uma distância focal de de 4, né? Aqui só colocou em cima do eixo do plano cartesiano, tá? Então, olha só, se o objeto está localizado a 12 centímetros, o foco vale 4, a imagem vai estar localizada onde? É só fazer as contas. Eu vou fazer alguns exemplos. Só estou mostrando para vocês como é que funciona. DO é a distância do objeto até o espelho. DI é a distância da imagem até o espelho. HO é a altura do objeto. E HI é a altura da imagem. Tá vendo que o HI aqui deu negativo? Tá? E o DI deu positivo, né? O HI deu negativo. Tá? Quando o HI for negativo, significa que essa imagem é invertida. Mas geralmente você nem precisa saber disso, porque geralmente te pede assim, qual é o módulo do fator de ampliação. Você quer saber quantas vezes o objeto é maior do que a imagem, ou menor, tá? Que aí é um fator de redução. Agora, olha que bacana, presta atenção nesse HI e presta atenção no DI, que eu vou andar com o meu objeto, tá? Presta atenção no que vai acontecendo aí com esses valores. Ó, deixa eu tirar. Olha para o DI. À medida que o objeto vai aproximando, o que vai acontecendo com o DI? Aumentando, certo? E o objeto vai ficando cada vez maior. Agora, olha que bacana. Nesse caso, tá vendo que o HI ele deu positivo? É porque a imagem não é invertida. Agora, o que deu negativo aqui? O que deu negativo aqui foi o DI. Quando o DI for negativo, significa que eu tenho uma imagem virtual. Tá vendo? Imagem direta, positivo. Imagem virtual, DI negativo. Tá? Eu vou colocar isso no quadro branco ali para vocês terem acesso também. E a gente vai fazer alguns exemplos. Vocês têm alguma dúvida em o que é foco, o que é DI, o que é DO? Com esse simuladorzinho acho que fica mais fácil de ver, né? Vamos voltar para o nosso quadro branco. O fala que não precisa com a ordem. Oi? Essa precisa assim, a ordem. Nossa, escreve para mim, porque tá picando a conversa de vocês tudo. Acho que a internet deve estar bem ruim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bom dessa forma que não precisa de ordem. Ah, não precisa de ordem, é soma, isso mesmo. Ó, então vamos lá. Essas são as equações de Gauss. E essas equações, elas são boas também, é porque elas funcionam para espelho e para lente. Então, são as mesmas equações, tá? 1 sobre F é igual a 1 sobre DI. Nossa, meu D ficou horrível. Pera aí. É igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Aí a galera fala 1 sobre fedido, tá? Para lembrar disso aqui.
Tem alguns livros que trazem isso aqui da seguinte forma. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Só vou colocar aqui, porque às vezes vocês podem encontrar essa equação aqui em algum livro. Essa aqui é a equação da fimose. Uma fimose é um pinto mais uma pelinha. O que é o P? O P é o DO. E o DI é o P'. Eu trabalho muito mais com essa aqui, que é mais fácil de lembrar, identificar. DI é facinho de ver, que é distância da imagem. Tem algumas regras para a gente lembrar. Toda vez que o espelho for convexo, obrigatoriamente você tem que colocar o foco negativo. Senão você vai errar. E toda vez que a imagem for virtual, e aí o Henrique passou por isso, e eu também, né, Henrique? A gente foi resolver um probleminha, a gente esqueceu disso aí. Se a imagem for virtual, você tem que colocar menos DI. Regras básicas. Essa é a primeira equação de Gauss, então. Usa mais essa, que é mais fácil de lembrar. Segunda equação de Gauss, a equação da ampliação. DI é a distância da imagem, DO é a distância do objeto, HI é a altura da imagem, HO a altura do objeto. O que significa isso aqui? Matematicamente falando. DI, a relação entre DI e DO é exatamente igual à relação entre HI e HO. Então, vamos supor que eu divida DI por DO e D2. Dividi DI por DO e deu 2. Então, HI por HO tem que dar 2. Ué, o que significa isso? Significa que o objeto, a imagem, está 2 vezes mais distante do espelho e a imagem também. A imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Toda relação que eu tiver entre distâncias, eu vou ter entre alturas. Então, vamos supor que o objeto está a 10 centímetros e a imagem está a 5. Então, a imagem vai ter que ter metade da altura do objeto, porque se a imagem está 2 vezes mais perto, ela vai ser 2 vezes menor. Por outro lado, se a imagem estiver 3 vezes mais longe, ela vai ser 3 vezes maior. Tá? Então, a mesma relação que eu tiver entre DI e DO, eu vou ter entre HI e HO. O que significa quando esse A ele dá um número menor do que 1? Significa que a imagem é reduzida. Se esse A dá um número maior do que 1, a imagem é ampliada. Ok? Então, são as duas equaçõezinhas de Gauss aí para a gente trabalhar. Vamos dar alguns exemplos, quer ver? Vamos supor que eu tenho um espelho e o foco dele é de 4 centímetros. Quer dizer que a 4 centímetros os raios que vêm paralelos a ele se cruzam. Aí eu coloco um objeto a uma distância de 12 centímetros do vértice dele. Esse objeto tem uma altura de... Vou colocar aqui. 10 centímetros. Eu quero calcular quanto vale o DI, quanto vale o HI e, consequentemente, quanto vale o fator de ampliação. Vamos desenhar esse espelho aqui só para a gente ficar mais ambientado. Aí eu vou desenhar daquele jeito lá que eu ensinei para vocês para ficar mais fácil. Ó. Abinhas para dentro significa que o espelho é côncavo. Isso aqui é uma coisa mais qualitativa. O vértice está aqui, o foco está aqui, o centro de curvatura está mais ou menos aqui.
Espera aí que tá chovendo. Deixa eu fechar a janela. Vou colocar um objeto mais ou menos aqui, a uma distância do centro de curvatura de 12 centímetros. Nossa. Como é que faz uma linha reta nesse trem, Henrique? Como é que você consegue desenhar em linha reta? Ah, só tendo cuidado. Então, ó, DO é 12 centímetros. Tá fora de escala, tá? Mas o HO é 10 centímetros. O foco está a uma distância de 4 centímetros do espelho. E eu quero obter a imagem. Eu não vou desenhar agora, eu quero saber, eu vou classificar essa imagem só fazendo conta. Vamos substituir nessa equação, na primeira equação de Gauss. 1 sobre DI mais 1 sobre DO. 1 sobre o foco, então 1/4 é espelho côncavo, então não preciso, né, colocar negativo. É igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, ou seja, 1 sobre 12. Eu geralmente resolvo assim, eu tiro a MMC da equação toda. Tá? Então, o MMC da equação toda é 12 DI. Eu prefiro resolver assim. 12 DI dividido por 4 dá 3 DI. 12 DI por DI é 12. 12 DI por 12 é DI. Esse DI vai passar para o lado esquerdo, vai ficar 3 DI. Ah, esqueci de falar, né? Como eu tiro o MMC de tudo, eu posso cortar o MMC, o denominador. Vai ficar 3 DI menos DI igual a 12. Ou seja, 2DI igual a 12, DI igual a 6. Então, o que significa isso? Ó, deu positivo. Se deu positivo é porque é uma imagem real. Já sei de cara que é uma imagem real. Ela é maior ou menor do que o objeto? Compara o DI com o DO. É menor. Então, essa imagem vai ser menor. Quantas vezes menor? É só se dividir. DI vale 6. DO vale 12. Então, o A aqui está dando meio. Significa que a imagem tem metade do tamanho do objeto. Então, se o A deu meio, quer dizer que a imagem tem metade do tamanho do objeto. Se o objeto tem 10, a imagem tem 5. Ela é real, ela é invertida, porque quando eu tiver um único espelho, toda imagem real vai ser invertida. E toda imagem virtual vai ser direta. Agora, quando eu tenho mais de um espelho, isso não é verdade não, tá? Real, invertida e menor do que o objeto. É só você lembrar dos raiozinhos. Esse aqui é o primeiro caso que a gente fez antes. Se você pegar os raios de luz aqui e fazer isso aqui, ó, paralelo no foco. Vamos fazer o outro, ó, foco, paralelo. Obtive a minha imagem no cruzamento dos raios refletidos. Ela é real, invertida, igual o desenho está mostrando, e menor do que o objeto, porque o A deu meio. Tá vendo que só com contas eu consigo também identificar, né, qual que é a classificação de uma imagem? Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um espelho convexo de foco igual a 10 centímetros. E eu coloco um objeto a uma distância de
20 centímetros de espelho. Esse objeto tem uma altura de 4 centímetros. Mesma coisa, eu quero saber quanto vale o DI e quanto vale o fator de ampliação. Bom, vamos lá. 1 sobre o foco igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Então, 1 sobre o foco dá 1/10, é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, que é 1 sobre 20. Se eu resolver isso aqui, eu vou errar. Por quê? O espelho é convexo. O fato dele ser convexo faz com que eu tenha que colocar um sinalzinho de menos aqui. Agora eu posso resolver. Menos 10 DI e 20, o MMC é 20 DI. Ah, eu quero colocar menos 20 DI. Pode também. 20 DI dividido por menos 10 dá menos 2 DI. 20 DI dividido por DI é 20. 20 DI dividido por 20 é DI. Corto o MMC. Vou ficar com menos 2 DI. Passa esse para cá. Menos DI igual a 20. Somando os dois dá menos 3 DI igual a 20. Ou o DI vai dar menos 6,67 centímetros. Menos por quê? Porque é uma imagem virtual. Espelhos convexos só me formam imagens virtuais. E o A? Quanto que vai dar esse A? O A é DI dividido por DO. Se eu fizer DI dividido por DO, vai dar um número negativo. Não vai? Por isso que eu prefiro sempre considerar nessa equação módulo de DI. Porque eu quero saber só se a imagem é maior ou menor, eu não quero saber de sinal. 6,67 dividido pela distância do objeto, que é 20. Daria 0,33, mais ou menos. Então, o A é menor do que 1. Significa que é uma imagem reduzida. Reduzida quantas vezes? 3 vezes, né? Porque 0,33 é 1/3. Então, ela é reduzida 3 vezes. Significa que se o HO é 4, 4 dividido por 3 daria o quê? Quanto que seria o HI? 1,33 centímetros. Tá bom? O DI está aqui. E o A está de cá. Henrique, as coisas na física geralmente entram tudo em módulo, porque sinal para a gente significa muito pouco, né? Pode colocar tudo em módulo. Porque você vai saber, se a imagem for real, ela é invertida. Se a imagem for virtual, ela é direta. Então não precisa de muito mais além disso. Beleza? Agora eu vou colocar aqui um teste para vocês, tá? É um exemplo 3. Mas eu vou deixar vocês tentarem fazer, que eu preciso dar um refil na minha garrafinha. Ó. Deixa eu aumentar isso aqui.
Já volto, galera. Pode tentar fazer aí. 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Você invadiu o quarto, Laika? É? A Laika invadiu o quarto. Vem cá, Laika. Vem cá. Vem cá pro pessoal te ver. Vem. Vem cá, meu bem. Aí. Ai, ai. Ai, cuidado, cuidado. Cuidado com o fio. Enrolou tudo aí. E aí, pessoal? Conseguiram resolver? Tentando. Vamos lá, esperar mais um pouquinho. Olha a dica aqui, ó, Henrique, ó. Tá no plural. Em quais posições? Então são duas, tá? Tem duas respostas esse problema. É, entre o foco e o vértice, mas eu quero saber em função do foco. Vocês vão entender como é que quando pede em função de alguma coisa, você tem que dar letrinhas como resposta. Quer ver, ó? Vamos fazer aqui, que senão você já deve estar cansado já. Live cansa mais do que aula presencial, né? É assim, ó. Eu tenho duas possibilidades, tá? Por quê? A gente sabe que o espelho côncavo, ele projeta imagens maiores do que o objeto em duas situações. Quando o objeto está entre o foco e o centro de curvatura, e quando o objeto está entre o foco e o vértice. Espera aí que tá dando um tanto de
mensagem aqui rapidinho. Como é que eu tiro isso daí? Ah, depois eu vejo. Então é assim, ó. Eu tenho duas possibilidades. Essa imagem, ela pode ser ampliada e ela pode ser real, e ela pode ser ampliada e ela pode ser virtual. Se a gente pegar aquele esqueminha que eu passei para vocês, ó, deixa eu ver se eu acho ele rapidão aqui, ó. Vê? Olha só. Tem duas possibilidades. Ela pode ser ampliada aqui, o roxinho. Então, quando o objeto está entre o foco e o centro de curvatura, a imagem aparece aqui. E ela pode ser ampliada quando o objeto está entre o vértice e o foco, ou seja, ela pode ser ampliada virtualmente ou ela pode ser ampliada realmente. Qual que é a diferença? Se eu quiser projetar ela em algum lugar, por exemplo, uma tela de cinema, eu vou ter que ter ela em imagem real, porque imagem real é a única que pode ser projetada em algum lugar. Então, quando ela for real, a gente vai estar fazendo o seguinte, ó. Tá? Um objeto deve ser colocado a fim de se obter uma imagem ampliada dele 3 vezes. Significa que o A vale 3, em ambos os casos. O que significa o A igual a 3? Significa que a divisão de DI por DO é igual a 3, em módulo, tá? Não precisa fazer com sinal e tal. Então, significa que o DI, ele vale, multiplica cruzado, DI vale 3DO. Eu acho que vai dar isso mesmo, Henrique. Num dos casos dá sim, tá? Então, olha só, substitui. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. No lugar do DI, eu vou colocar o quê? 3DO. 1 sobre o foco igual a 1 sobre 3DO mais 1 sobre DO. Aí, o que eu faço? Tiro o MMC do lado direito da equação. Não preciso tirar dela toda, não. MMC é 3DO. 3DO dividido por 3DO dá 1. 3DO por DO dá 3. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre o foco é igual a 4 sobre 3DO. Vamos multiplicar cruzado? Vai ficar assim. 3DO vezes 1 igual a 4F. Ou DO igual a 4F sobre 3. Então, significa que se eu colocar o objeto a 4F sobre 3, vamos supor que o foco fosse 10 centímetros. Se eu colocasse o objeto a 13,33 centímetros, que é 4 vezes 10 dividido por 3, ele seria ampliado 3 vezes. Ah, e se meu espelho tivesse um foco de, sei lá, 3 centímetros. 4 vezes 3 dá 12, dividido por 3. Então, se o foco fosse 3 centímetros, eu teria que colocar o objeto a 4 centímetros. E assim por diante. Essa é uma posição. Essa é uma posição na qual eu vou obter uma imagem ampliada 3 vezes. Agora, eu tenho outra. Eu tenho outra possibilidade. Quando essa imagem é virtual, 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Se essa imagem for virtual, eu vou ter aqui, ó, nossa, estou atrapalhando meu desenho só para tentar mudar esse, chegar para cá. Ó, eu vou ter aqui uma imagem virtual, significa que no lugar de 3DO, em vez de eu fazer só assim, né, ó, 3DO, eu vou fazer isso aqui, colocar um sinal de menos. Tanto faz se eu coloco em cima ou embaixo, tá? A fração toda vai dar negativo.
mais 1 sobre DO. Por que eu coloquei sinal de menos? Porque a imagem é virtual. Beleza? Então vai ficar assim. 1 sobre F, o MMC é 3DO. 3DO por 3DO dá 1 vezes menos 1, menos 1. 3DO vezes DO, dividido por DO dá 3, vezes 1, dá 3. Então vai ficar 1 sobre o foco é igual a 2 sobre 3DO. Multiplicando cruzado. 3DO vezes 1 é 3DO. É igual a 2Fs. Ah, então o DO vai ser 2Fs sobre 3. 2F sobre 3 é um número menor do que 1. Significa que se eu colocar o objeto numa distância menor que a distância focal, né, nessa relação, 2/3 de F, eu também vou obter uma imagem ampliada 3 vezes. Você pode fazer isso com 2 vezes, 4 vezes, para você entender como é que funciona. Mas eu tenho sempre 2 posições para obter imagens ampliadas no espelho côncavo. Entenderam esse exemplo, galera? Um exemplo literal, né? Algébrico, geralmente os alunos têm uma dificuldade maior. Tranquilo? Então, beleza. Eu vou vou baixar o Office aqui, né? Baixar não, eu vou comprar o Office, até parece. Eu vou baixar o Office mesmo aqui e vou formatar aqui as questões para vocês. Já envio daqui uns 30 minutos, mais ou menos, dependendo da velocidade da minha conexão para baixar o Office. Tá bom? Eu selecionei acho que 12 questões de ótica para vocês, se não me engano. Tá bom? Lembrando, galera, que a gente está tendo mais ou menos 2 horas de live toda semana, mas depois eu vou repor também 2 horas. Então, vocês estão ganhando com isso. A hora que acabar a quarentena, a gente vai repor sempre 2/3, né? Tipo assim, dá 60%. Então, acaba repondo 2 horas presencial, 2 horas de live. Em vez de ter 3 horas de aula por semana, vocês vão acabar tendo 4 horas de aula por semana. Tá? A gente ficar bem craque aí e arrasar no Enem, tá bom? Preocupa não que a gente vai sair disso aqui melhor do que entrou, com certeza. E o mundo vai mudar, vocês vão ver. As relações humanas vão mudar depois disso, eu espero. Tranquilo, galera? Eu também acho que vai mudar para melhor, Henrique. Né? A galera vai ter uma visão menos capitalista das coisas, porque ninguém come dinheiro, né? Então, eu acho que as coisas vão mudar um pouquinho, sim. Galera, então até semana que vem, tá? Um abraço para vocês. E até semana que vem não, né? Até sexta-feira no nosso plantão, tá? E espero que vocês tenham muitas dúvidas. Tchau para vocês.